Então, como eu estava falando, eu não sei em que momento cortou, né? Mas então eu vou voltar rapidamente aqui o que eu estava apresentando. Eu sou formado em engenharia civil e eu caí nessa questão de soluções baseadas na natureza meio por acaso, né? Eu propus isso a partir de alguma coisa que eu já tinha lido para o meu orientador, que também não conhecia muito, né? E ele se interessou também pelo assunto e nós fomos descobrindo juntos. Então, a apresentação que eu vou fazer, ainda que seja sobre soluções baseadas na natureza, eu trato de uma forma mais generalista, né? Então, sob o ponto de vista de implementação. Mas eu não discuto formas de implementar, porque aí já foge um pouco do escopo da minha pesquisa, né? O que eu quis fazer aqui, na verdade, era um diagnóstico dessa região, né, que é uma região portuária bastante vulnerável do ponto de vista de mudanças climáticas, e propor algumas soluções que combinassem já, vamos dizer, a vocação dessa área para preservação ambiental, né, e para a recuperação de algumas áreas, e também algumas soluções de baixo custo, tá? Porque, conforme eu vou falar aqui, existem alguns custos associados ao desmatamento e à ocupação irregular do solo, que estão impactando também a atividade portuária, tá? Então, começando aqui a apresentação, né, a área de interesse do trabalho foi o Complexo Estuarino de Paranaguá, né? Então, é a Baía de Paranaguá, que compreende 4 municípios: Guaraqueçaba, Morretes, Antonina e Paranaguá, que é o maior município dessa região, né? A população total gira em torno de 200 mil habitantes, e tem uma infraestrutura muito importante, né, portuária nessa região, que é o Porto de Paranaguá e o Porto Auxiliar de Antonina, e eles compartilham o mesmo canal de acesso. Tá? Os impactos que são detectados nessa área estão relacionados tanto ao desmatamento nesse entorno, né, apesar de ser uma área com bastante unidade de conservação, às mudanças do clima, então elevação do nível do mar e aumento da precipitação, e que estão acarretando num aumento da lama fluida no canal de acesso do porto. Essa lama fluida, ela é um impeditivo a longo prazo à navegação, porque ela gera um assoreamento no canal de acesso e que prejudica a navegação dos navios que fazem o transporte de carga nessa região. Então, aqui é uma imagem ilustrativa da região, só para quem não está familiarizado com ela, né? Também eu levei em conta os impactos econômicos e ambientais da dragagem, né? Porque a dragagem é uma atividade que, além de custosa, ela gera um impacto ambiental muito grande, né? O solo que é retirado dessa dragagem, do canal de acesso, ele é transportado para uma região a cerca de 1 milha náutica da costa, né? E, claro, apesar de estar distante do estuário, ele tem uns impactos locais quando são jogadas nessa região, além de a atividade da dragagem em si ter impactos ambientais locais na Baía de Paranaguá, né? Eu também verifico que é uma zona muito vulnerável, né, a infraestrutura urbana, a área de inundação, porque os municípios de Paranaguá e Antonina, os maiores, eles estão numa região de planície costeira, né, que é muito suscetível a inundações. E eu proponho aqui essa nova visão, né, que o grupo já discute há muito tempo, dessa sinergia entre conservação da biodiversidade, manutenção da infraestrutura e a integridade das zonas úmidas, né? Então, a partir da utilização de soluções baseadas na natureza. Aí, o objetivo do trabalho foi verificar o impacto sobre a dragagem, né, desse aporte de sedimentos, e do uso e ocupação de solo no complexo estuarino de Paranaguá. Eu também busquei mapear áreas prioritárias para a implementação de soluções baseadas na natureza, que promovam a adaptação climática da zona urbana, tá? Tanto pensando na infraestrutura portuária, como no próprio município, né? Então, num primeiro momento, assim, eu vou passar isso brevemente, apesar de ser uma apresentação extensa, eu vou passar ela um pouco mais rápido em alguns momentos, para também não perder muito, tá? Mas o complexo estuarino, ele possui já uma região, ele é uma região bastante preservada, né, sob o ponto de vista ambiental. Ela possui muitas unidades de conservação, como essa imagem mostra, né, e a região mais afetada pela presença humana, pela atividade antrópica, na verdade, essa região ao sul, né, que é justamente a área de influência do porto de Paranaguá e de Antonina. Vocês vejam que, ainda que haja algumas unidades de conservação nessa parte sul, ela é muito menor, essa presença, né? Justamente
por conta da atividade portuária, que exige, às vezes, tem atividades antrópicas que afetam esses ecossistemas, né? O canal de acesso do Porto de Paranaguá, nos últimos 50 anos, tem sofrido algumas variações, né? Então, até a década de 90, ele se manteve razoavelmente estável, né? Em vermelho aqui está o canal de Antonina, que é um pouco mais raso, em azul de Paranaguá. Mas vejam que a partir dos anos 90 houve um pequeno aprofundamento, né, para a operação do porto, mas por razões ambientais e também por falta de licença, entre os meados dos anos 90 até o fim dos anos 2000, até o começo dos anos 2010, essas licenças que não foram concedidas levaram a um assoreamento do canal, né, que prejudicou a operação do porto. Esse aqui é o canal, ele é dividido em 6 áreas, né? Então, alfa, beta, Charlie, delta 1, delta 2 e eco. Tá? O assoreamento hoje está mais, onde se observa a lama fluida, ele é mais pronunciado nessa região desse canal delta 1, tá? Entre o Porto de Paranaguá e Antonina. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido porque não interessa tanto, apesar de só ilustrar o que eu falei, né? Aqui a presença dos sedimentos finos, né, entre Paranaguá e Antonina. A lama fluida é um fenômeno, então, em que o sólido fica em suspensão na água, né? Então ele é como uma maionese, né? Uma suspensão coloidal, que apesar de ele não estar sedimentado, ele prejudica a navegação, né? Ele oferece pouca resistência mecânica, mas conforme esse processo vai acelerando, né, da sedimentação da lama fluida, ela vai se tornando mais resistente e vai afetando a navegação dos navios. Em relação às mudanças do clima, poucos municípios brasileiros possuem sistema de monitoramento, né? Na minha pesquisa, eu cheguei ao número de menos de 40%, 38,7% dos municípios possuem sistema de monitoramento, né, de populações e áreas vulneráveis. A região do Porto de Paranaguá, ela está sujeita aos fenômenos de tempestades, né, vendavais, ressacas, ondas de calor e neblina. Isso foi elencado pelo próprio Porto de Paranaguá. Foram eventos climáticos que já prejudicaram a atividade em algum momento nas últimas décadas. De acordo com o levantamento da ANTAC, né, que é um órgão para a parte portuária, né, o Porto de Paranaguá é o segundo mais exposto a esses eventos climáticos extremos. Né? Opa. A região do complexo estuarino também é bastante vulnerável à questão de deslizamentos de terra. Né? Em 2011, houve um evento climático extremo, uma tempestade muito intensa, que desabrigou 10 mil pessoas, né? Então, pensando que a gente está falando de uma área de 200 mil pessoas, né? 10 mil pessoas é uma porcentagem considerável. Né? Nós estamos falando de cerca de 5% da população afetada. E deixou 4 mortos. Os rios que banham, que drenam para a Baía de Paranaguá, tiveram uma vazão elevadíssima no período. Né? O rio Cachoeira chegou a quase 90 metros cúbicos por segundo. Tá? E nos últimos anos vem se observando alguns eventos de precipitação diária, né, então de tempestades intensas, que chegam muito próximo do limite de operação do porto. Então, as mudanças climáticas já estão afetando o próprio funcionamento do porto por conta da precipitação. Em relação à presença de manguezais na região, o Paraná, apesar de ter um litoral pouco extenso, né, um dos menores do país, ele possui a 5ª maior área de manguezais do Brasil, né, cerca de 50 mil hectares de manguezais. E 41% desses manguezais estão na Baía de Paranaguá, né, nesse complexo estuarino. Nos últimos 40 anos, essa área de manguezais se manteve praticamente estável, né, não houve grandes variações, nem diminuição, nem aumento dessa área, mas houve variações locais, tanto por conta do ambiente, né, dos manguezais, que é bastante dinâmico, né, então pela ação, própria erosão costeira pode tê-los afetado, como também algumas ações antrópicas, né, que aí eu vou discutir aqui mais para frente sobre a degradação deles.
Os manguezais urbanos, principalmente na cidade de Paranaguá, apesar de estarem preservados, estão bastante degradados, né? Essa imagem aqui mostra um mapeamento que foi feito na região da cidade de Paranaguá, que mostra que, assim, em um levantamento por imagem de satélite normal, essa área provavelmente estaria sendo observada como uma área preservada. Mas com esse levantamento que eles fizeram com drones, que tem imagens um pouco mais com melhor qualidade, verificou-se que há muito solo exposto, né? E todos esses manguezais degradados estão nessas regiões periféricas aqui de Paranaguá, então que estão tanto próximas do porto, quanto áreas que foram ocupadas por comunidades irregulares, né? Então houve ocupações irregulares aí que afetaram diretamente a manutenção, né, desses ecossistemas. Dentre os manguezais analisados de Paranaguá, todos eles foram afetados por lançamento de efluentes domésticos sem tratamento, né? Então, esgoto sem tratamento é um problema muito sério para a saúde desses manguezais. Há também a presença de lixo domiciliar e entulhos, né? Então, alguns manguezais aqui têm números de ocorrência bastante elevados, né? Esse manguezal 4, por exemplo, ele está aqui nessa região com esse vermelho escuro, né? Esse vinho aqui, que é uma região ocupada por comunidades irregulares. Aí aqui, falando sobre soluções baseadas na natureza, né? Então, o grupo, apesar de falar disso, eu vou só tratar brevemente, assim, qual foi minha abordagem. Eu tratei soluções baseadas na natureza com uma série de soluções, né, que podem ser adotadas, não há uma única, né? Então, principalmente no ambiente urbano, a gente pode falar desde florestas urbanas, criação de unidades de conservação, fazendas urbanas, né? A própria projetos de cidade esponja, que eu entendo que também são bastante interessantes para essa área, né? E na engenharia costeira, que é o foco aqui do trabalho, trabalhar basicamente com manguezais, né, que é o ecossistema principal dessa região, restingas e essas áreas úmidas de planície costeira, né? Aqui tem um exemplo da região de São Francisco, né, que foi utilizada uma combinação de infraestrutura cinza, né, e a infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza. Então, a proteção costeira era feita originalmente com esse dique em cinza, e depois, né, para manutenção, eles resolveram adotar essas soluções baseadas na natureza. Então, eles restauraram o marisma costeiro, que atenuou a energia das ondas que atingiam a região, né, e isso permitiu que o dique construído fosse de menor altura, né, que é esse dique em verde aqui. No complexo estuarino, as soluções baseadas na natureza que são mais indicadas tem a ver com o sistema de drenagem, né, da região. Então, construção de sistema de drenagem e contenção da vegetação nas encostas, né. Então, isso envolve tanto o reflorestamento de áreas que foram desmatadas, como a estabilização dessas encostas, com talvez terraços e outras soluções, né. As planícies de inundação que estão sujeitas a esses eventos climáticos extremos podem ser recuperadas com vegetação nativa, então renaturalização dessas margens, né, e aumento das áreas vegetadas e permeáveis. Aí aqui um exemplo, né, de uma cidade esponja, uma aplicação que foi feita numa cidade na China, né, e que eu acho que assim é bastante ilustrativo do que pode ser feito aqui em Paranaguá, que agora eu vou mostrar o diagnóstico que foi feito no meu trabalho, tá? Então, no meu trabalho, eu analisei os dados de pluviosidade, de fitossociologia dos manguezais, para analisar a qualidade deles, né, em termos de degradação, ver a saúde, e os índices de desmatamento. Além disso, eu utilizei ferramentas de sensoriamento remoto para fazer uma análise do uso e ocupação do solo, do relevo, da conversão de manguezais na região, da erosão costeira, da erodibilidade, né, das encostas, a vulnerabilidade a inundações, a elevação do nível do mar e, por fim, um mapa com as propostas de soluções baseadas na natureza, né? Então, aqui eu vou passar pela essa parte de metodologia, assim, que acho que não interessa tanto para a apresentação. Aqui só mostrando os manguezais que foram analisados, né? Então, foram os manguezais da região portuária de Paranaguá,
os manguezais da área de preservação ambiental no município de Guaraqueçaba, que fica naquela região ao norte, repleta de unidades de conservação, e os manguezais da região portuária de Antonina. Então, eu vou passar aqui e já apresentar os resultados. Tá? Então, aqui os resultados principais, primeiro de pluviosidade, né? Então, a gente observa que nos últimos 60 anos, né, que é a série histórica de Paranaguá, dos dados que o INMET tem, há um aumento tanto da precipitação máxima por dia, né? Então, isso significa que os eventos extremos estão se intensificando, né, os eventos diários, como também da média anual, né? Veja que apesar das oscilações, o ano de 2021, que foi o último ano registrado nessa base, né, que depois ela foi desativada, a média anual foi bem elevada, né? 2020 e 2021 foi muito fora da curva, né? Mesmo para essa tendência de aumento. Em relação à fitossociologia, né, dos manguezais, eu analisei, eu estou apresentando aqui os resultados da porcentagem morta, né? Então, o monitoramento foi feito pelas espécies de manguezais, outras espécies vegetais e a fração morta. E a fração morta dos manguezais na região do Porto de Paranaguá é muito elevada. Veja aqui que tem duas frações, né? Essa fração M02 e M06, que tem praticamente 100% dos manguezais mortos, né? E só voltar aqui para mostrar para vocês onde estão essas áreas, né? Então, M2 e M6. Aqui na imagem tem, ó, M2 e M6. É bem do lado da região industrial do Porto, né? Não sei se dá para ver aí na imagem, mas é colado. Então, ele está sendo muito afetado pela atividade portuária, né? E os demais aqui também, apesar de não estarem numa situação tão grave, também são bastante afetados. Ó. Tem uma média aqui de cerca de 40% de fração morta, 30%. Aqui do entorno da área de proteção ambiental, que está nas unidades de conservação, por outro lado, os manguezais estão bastante saudáveis, né? Com exceção desse M14, que tem umas oscilações aqui de fração morta, todos eles estão abaixo da taxa de 20%, né? Isso no monitoramento que é feito desde 2010. Tá? Então, a vegetação na área de proteção tem se mantido estável e saudável. Na região de Antonina, esse monitoramento foi iniciado em 2013, né? Então, aqui, por isso que está zerado aqui nesses anos iniciais. Também há uma parcela de manguezais bastante afetada, né? Com cerca de 60%, 70% de fração morta. Tá? Então, são manguezais bastante afetados. Em relação ao desmatamento, o desmatamento na região do complexo estuarino, ele vem caindo, né? E a gente está falando de uma fração razoavelmente pequena de desmatamento, então não chega a ser um problema crônico do município, dos municípios, né? Em 2020, que foi o último ano aqui do monitoramento que eu analisei, ela ficou abaixo dos 100 hectares, e os manguezais foram pouquíssimo afetados por isso. Né? As áreas mais afetadas foram de restinga e de floresta nas encostas. A vegetação secundária, por outro lado, está tendo uma tendência de crescimento do desmatamento. Essa vegetação secundária representa a vegetação de, vamos dizer, entre aspas, né, pior qualidade, que foi uma vegetação que está em regeneração, né, e que, por outro lado, não teve tempo aqui, não está tendo tempo de se complexificar, porque com essa tendência de aumento do desmatamento, ela está sofrendo corte raso muito cedo. Essa aqui é uma ilustração, né, que o mapeamento que eu fiz do uso e ocupação da região do complexo estuarino, né? Então, em relação à presença da área urbana, é essa área em vermelho, e de solo exposto, é essa área em laranja. Veja que, assim, a área aqui ao sul, né, nessa área de influência do Porto, há uma presença muito grande de solo exposto, né, principalmente no entorno deste rio aqui, que é o rio Inhandiaquara, né, e que ele transporta muito sedimento. Né? Então, com esse desmatamento também, como eu vou mostrar alguns slides para frente, vocês vão ver que é uma área muito vulnerável ao transporte de sedimentos que está afetando o fluxo de sedimentos aqui na Bahia e que provavelmente está impactando o canal de acesso.
né? Então, como o desmatamento diretamente está afetando a navegação do porto. Esse aqui é um mapa do grau de inclinação, né, da região. Então, vocês vejam que também essa região que é afetada pelo assoreamento do canal, ela é circundada por muitos morros, né, e com inclinação bastante aguda, né. Então, é uma área que virou, é uma bacia, né, de drenagem, em que os sedimentos da Serra do Mar são drenados para essa região, né, por isso que é uma área tão vulnerável do canal. Nessa imagem aqui, eu não sei se dá para ver muito bem, mas é a conversão de manguezais, né, em termos de desmatamento e crescimento deles, entre 1990 e 2023. Né? Então, houve um crescimento da vegetação aqui na área, que até que eu mostrei que estava bastante saudável, né, pela fitossociologia, mas aqui na região do município de Paranaguá e de Antonina, mais especificamente na região portuária, houve um desmatamento bastante extenso, né, que também trouxe uma exposição do solo que também carreou sedimentos para o canal, muito provavelmente, né. A erosão costeira aqui também, né, as ações de erosão por conta da atividade de maré e do mar, evidencia que houve uma erosão também aqui bastante extensa na parte interna da Baía, né, de Paranaguá, próxima também da área afetada pelo assoreamento, né, do canal de acesso. Os rios aqui também no entorno de Paranaguá têm transportado bastante sedimentos, né? Aqui em amarelo dá para ver que no ano de 2010 houve uma erosão bastante severa. Esse aqui é a quantidade de sedimento transportada do entorno da Baía, né? Então, como vocês podem ver, isso está bastante associado ao relevo. Tá? Então, o relevo tem favorecido a erosão nessas regiões, e principalmente nessa região aqui que tem solo exposto, não tem montanha aqui, né? Mas por ter solo exposto, está havendo também um transporte de sedimento mais elevado do que no resto da planície costeira. Tá? Então, o desmatamento está tornando a erosão por precipitação muito mais acentuada nessa região. Fora o que já é natural por conta das condições de relevo. Né? Esse aqui é um mapa do risco de enchente no complexo estuarino. Né? Então, aqui, vocês viram que a área urbana de Paranaguá, ela está praticamente toda vulnerável a inundações. Né? Essa imagem aqui mais detalhada do município, também combinada com umas imagens fornecidas pela prefeitura das áreas sem regularização fundiária, mostram que as áreas sem regularização fundiária, né, que são as ocupações irregulares, são muito vulneráveis às inundações. Né? Então, num cenário de mudanças do clima, essas populações que moram nessas regiões estão ainda mais em situação ainda mais vulnerável do que o resto da população de Paranaguá, que já não é muito boa. Tá? Então, aqui é um sinal vermelho para a urgência de adaptação dessa região, né, porque são pessoas que estão com baixa condição de adaptação, né, no momento. Para o município de Antonina, eu não consegui esse levantamento das áreas sem regularização fundiária, mas vocês vejam também que o município, né, ele está bastante vulnerável às inundações, por conta da pluviosidade. Em relação à elevação do nível do mar, por outro lado, eu fiz uma estimativa baseada na taxa de elevação do nível do mar de Cananéia, né, que é uma região próxima, e projetei isso para 2050, né? Então, a quantidade, a altura do nível do mar que vai se elevar até 2050, baseado nas taxas de elevação, afetaria toda essa região em vermelho de Paranaguá. Vocês vejam, então, que assim, toda a infraestrutura portuária de Paranaguá vai sofrer com a elevação do nível do mar, e também parte das regiões que já estão marcadas como vulneráveis por conta da pluviosidade, né? Essas regiões das periferias aqui de Paranaguá. Em Antonina, a mesma coisa, a situação do porto de Antonina é ainda mais crítica, né? Praticamente todo o porto vai sofrer alguma inundação. Então, a infraestrutura portuária está condenada aqui nessa região, se nada for feito.
né? E parte do município também, principalmente aqui próximo a essa praia, vai estar bastante vulnerabilizada. Também levando em conta que os manguezais da região estão degradados, eles não vão conseguir desempenhar com sucesso, da forma que está hoje, o seu serviço ecossistêmico de atenuação de energia de ondas, né? Esse aqui é um mapa síntese só do que foi falado, né? Então, em termos de conversão, ilustrando aqui também onde estão os manguezais, né? Que foram analisados, e as áreas vulneráveis. E aqui a minha proposta, né, que eu fiz no trabalho, de soluções baseadas na natureza que podem ser implementadas na região. E aí, trabalhos futuros podem levar isso a um nível de detalhamento muito maior, né? Mas, em suma, a recuperação dos manguezais degradados no entorno do porto, projetos do tipo cidade esponja aqui nas regiões periféricas, que estão bastante vulneráveis à inundação, né, tanto da elevação do nível do mar quanto da pluviosidade. Então, esses projetos, eles têm a vantagem de não provocarem remanejamento dessas populações, né, porque também é uma coisa muito traumática você remanejar dessa forma forçada, né? Então talvez projetos de cidade esponja consigam combinar a ocupação dessas pessoas com a recuperação das áreas degradadas, né? Eu acho que talvez seja a solução mais adequada. A mesma coisa aqui em Antonina, nessa região vulnerável. E nessa região aqui, entre Paranaguá e Antonina, talvez o reflorestamento de áreas que já foram detectadas como desmatadas, naquele mapa de uso e ocupação do solo, e a criação de unidades de conservação, né, porque elas se mostraram meios bastante efetivos de preservar os manguezais, como se viu aqui na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, né. Então, essas são algumas das propostas para essa região. Aqui eu só sintetizo o que eu falei, e é isso. Espero não ter me alongado muito.